Fala galera, tudo bem? Desculpa aí o atraso. Estou tentando aqui dar um jeito de compartilhar meu slide, por algum motivo não estou conseguindo. Peço só um pouco de paciência aí que vai rolar. Vê se a menina manda um canvas. Que aí tava rolando. E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo fazer de outro jeito aqui. Calma aí, galera, que tô tentando fazer rolar aqui. Vê se deu certo aí, Isa. Agora deu. Deixa eu ver, acho que vai dar. Fala galera, salve, salve. Desculpa aí o problema técnico. Eita. Teve mais um aqui. Deu tudo certo. Eu derrubei um pouquinho de água aqui, mas nada grave. Nada que vai abalar essa aula. Quem aí recebeu a minha ligação hoje? Vocês viram eu derrubando água que apareceu? Espero que não. Bom, galera, é isso. Ao vivo acontece dessas coisas. Desculpa aí a todos os envolvidos. Uma galera que recebeu a minha ligação hoje. Que legal. Achei legal esse esquema da ligação, né? Dá uma aproximadinha da galera. Então, show de bola. E se tiver um papel toalha, sei lá, alguma coisa assim. Acho que não vai secar. Minha mesa tá meio encharcada aqui. Bom, vamos lá. Galera, hoje é o seguinte. Hoje eu quero falar sobre como você crescer o seu negócio com velocidade. Isso tem muito a ver com distribuição de conteúdo. Então, eu vou falar um pouco sobre esses elementos aí que te ajudam a ganhar velocidade, tanto o tráfego pago, quanto a produção de conteúdo em multiplataforma. E eu também vou contar como que tem acontecido comigo aqui. Eu vou dar uns exemplos do meu caso, desde quando eu comecei mesmo, até agora. Bom, ó, o livro que eu vou sortear hoje, no final dessa aula, vai ser esse aqui, Ferramentas de Titãs. É um livro muito massa. E esse livro traz várias ideias sobre inovação de negócio, sobre como você pode, enfim, se apropriar de várias plataformas, de vários modelos de negócio. Aqui tem a história de vários caras, várias pessoas muito legais, assim, vários caras, várias mulheres muito legais, que de alguma maneira fizeram acontecer, e muitos deles através da internet. Desculpa eu fazendo esse pano. Bom, para participar dessa promoção aí, ganhar esse livro, quando acabar a aula, eu vou fazer um post no Instagram. Você marca 2 amigos no Instagram e coloca, dá um like na foto e coloca um aprendizado que você teve na aula de hoje. Beleza? Bom, quero lembrar aqui, para quem ainda não está no grupo do WhatsApp, é lá que o lançamento está acontecendo de verdade. Lá eu coloco um reprise das aulas, eu também estou colocando o mapa mental de todas as aulas com resumo e material complementar. Então é muito legal você estar no WhatsApp e você ainda pode receber uma ligação minha, como a galera aí recebeu hoje. Bom, também não se esquece de ativar o lembrete da aula de amanhã. Vou pedir para a galera aqui que trabalha comigo, da minha equipe, colocar nos comentários. Bom, tem um concurso aí da melhor cobertura nos stories. Essa mala aqui de livros que eu vou sortear para quem fizer a melhor cobertura nos stories. A gente está olhando já todos os dias.
mas ainda dá tempo, mesmo se você não começou, começa logo, que vale a pena. Beleza? Bom, já estamos aqui na nossa 5ª aula, são 5 de 7 aulas. Espera aí, só deixa... Eu acho que eu vou mudar aqui a tela, tá muito pequeno o slide. Espera aí, rapidão. Vamos ver se melhora. Deixa eu ver se fica maior o slide. Aí, show, ficou maior, ficou melhor. Bom, beleza. Estou aqui na aula de distribuição de conteúdo e como você vai crescer em velocidade. Amanhã eu vou falar do assunto que eu acho mais legal, o que eu mais gosto, que é copywriting e storytelling. E na segunda-feira tem o resumo do desafio e abertura para as vagas da comunidade Estratégias Digitais 3.0, com bônus de Clube do Livro e também vão ter algumas masterclasses internacionais, já estou negociando aqui com algumas pessoas. Vai ser esses 2 bônus e também vai ter mentoria para as 100 primeiras pessoas que se inscreverem. E eu também vou mandar um livro para todo mundo que se inscrever no primeiro dia, se eu não me engano. Depois eu peço para a Isa confirmar comigo aqui o que é o bônus do primeiro dia. Tem um bônus aí do primeiro dia. Tá bom? Segunda-feira eu abro as inscrições. Bom, tem algum mito aqui. Qual que é o mito do marketing digital que envolve esse assunto? Quanto mais dinheiro você investir, melhor vai performar. Que tem alguma conexão com aquele assunto que eu trouxe ontem, que quanto mais seguidores, quanto maior sua audiência, mais dinheiro você vai ganhar, e nem sempre é assim. O princípio é o seguinte, aqui eu estou falando de tráfego, então o tráfego é o combustível, e o conteúdo é o carro. Se você não tiver um bom conteúdo, se você não tiver um carro legal, não adianta você ficar enfiando gasolina lá, o carro não vai andar. Então, você tem que se focar no princípio da parada. E tráfego não é só tráfego pago. Tráfego é, por exemplo, você receber alguma marcação de alguém, você fazer uma collab com outra pessoa, e essa pessoa se torna um emissor de tráfego para você. Às vezes eu faço uma live no Instagram. Eu vou fazer meu podcast com uma live no Instagram. Por exemplo, uma vez eu fiz com o Ícaro de Carvalho uma live e deu umas 2.000 e poucas pessoas na live. Então, o Ícaro estava sendo um grande emissor de tráfego para mim naquele momento. E eu não tinha gastado nada para fazer isso. Eu simplesmente convidei ele para fazer uma edição do meu podcast. Então, existem várias maneiras de você fazer um tráfego pago. Quer dizer, de você conseguir um emissor de tráfego. Não necessariamente só com tráfego pago. Tem o tráfego orgânico, a própria entregabilidade das plataformas. E eu vou me aprofundar nisso aqui ao longo da aula. Bom, para fazer uma analogia aqui com a parada da Odisseia digital, né, da parada grega, da mitologia grega, eu queria trazer o mito de Aquiles. Não sei quem conhece esse mito, todo mundo deve ter ouvido falar do calcanhar de Aquiles de alguém. E o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas que estão nesse negócio é a falta de ter um bom conteúdo, de ter um conteúdo autêntico, de ter um conteúdo verdadeiro e de saber colocar sua comunicação, de saber colocar sua mensagem. Esse é o calcanhar de Aquiles de todo mundo. Como que é esse mito aí do calcanhar de Aquiles? Não sei quem já assistiu aquele filme Troia com o Brad Pitt sendo o Aquiles. É muito legal. Então, basicamente, a história, o Aquiles foi banhado num rio, e ele se tornou, no rio Estige, se eu não me engano, é o nome do rio, e ele se tornou, de alguma maneira, invencível. Ele era um cara muito forte, um grande guerreiro, mas ele foi banhado em todo lugar, menos no calcanhar. E a história é que, quando eles vão partir para a Guerra de Troia, Ulisses, né, que convence o Aquiles a participar da Guerra de Troia, que foi uma guerra, foi assim, quem estava à frente era o Agamenon e o Menelau, os 2 irmãos, e nessa Guerra de Troia, depois que eles invadem, né, com aquele lance do cavalo de Troia, que eles invadem a cidade e começam a saquear a cidade e tudo mais, o príncipe, como que é o nome? Paris, se não me engano, que era interpretado pelo Orlando Bloom nesse filme, ele dá uma flechada no calcanhar dele e o Aquiles cai, depois de tomar uma flechada no calcanhar. Então, é isso, assim, na verdade. Todo mundo tem um ponto fraco, todo mundo tem uma fraqueza, mas no digital, quando um negócio não dá certo, quando a coisa não anda, geralmente a fraqueza está no coração do negócio, que é o conteúdo bom, conteúdo autêntico, linha editorial congruente com aquilo que você vai vender e a sua capacidade de gerar valor para as pessoas. É isso que faz
a diferença total ali para o seu negócio acontecer ou deixar de acontecer no digital. Bom, vocês que estão, às vezes você está começando nesse mundo aí, está começando nesse negócio, e você está ouvindo alguns termos técnicos. Um dos termos técnicos que a galera mais fala são os leads. O que é um lead? Um lead é um contato. Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, quantos leads você vai pegar no seu lançamento? Quantos leads você está buscando no seu lançamento? Então, o lead geralmente é um e-mail da pessoa. Mas o lead pode ser um e-mail, pode ser um telefone, pode ser um contato no Telegram. Alguma maneira de que você tenha uma lista de pessoas que estão possivelmente interessadas no seu produto e possivelmente interessadas no seu serviço, possivelmente interessadas, portanto, no seu lançamento. Então, isso que significa o lead. Como que funciona o custo por lead? Então, quando você está trabalhando com tráfego pago, especificamente, tráfego pago é o quê? Então, vocês que receberam a minha ligação hoje, eu paguei para ter essa ligação, né? Para alguém fazer essa ligação para vocês e tal. Eu tive um custo para isso. Eu peguei o e-mail de vocês. Vocês provavelmente, quem está aqui, viu alguma propaganda da Odisseia Digital. A maioria das pessoas que está aqui viu alguma propaganda da Odisseia Digital. Ou a maioria das pessoas que assistiu um vídeo meu, viu uma propaganda da Odisseia Digital. E eu criei uma série de não eu criei, né? A gente desenvolveu em equipe, né? Com a equipe inteira da Gratitude, a gente desenvolveu uma série de criativos para convidar as pessoas a participarem dessa parada da Odisseia Digital. Então, dependendo do criativo, cada criativo vai ter um custo diferente por lead. Depois eu vou abrir para vocês qual foi o meu direitinho, mas assim, então, o Facebook, o Instagram, o Google, eles vão determinar ali por um custo, tipo um leilão, quanto custa para uma pessoa clicar naquele seu anúncio e te dar o e-mail dela. E isso varia, assim, tem anúncio que custa R$2, tem anúncio que custa R$10. Então, é um processo que muda muito. E o que mais influencia? A autoridade da pessoa que está anunciando. Então, sei lá, por exemplo, um evento sobre empreendedorismo com o Flávio Augusto tem mais chances de capturar pessoas do que um evento sobre empreendedorismo com o cara que é o dono da padaria aqui da cidade que eu moro, X, né? Então, a autoridade da pessoa muda muito. Flávio Augusto é aquele cara que fundou a WhatsApp e tal, um cara super conhecido no meio do empreendedorismo. Ó, galera, vocês que estão aqui no Instagram, vão pro Telegram, beleza? Não, pro Telegram não, pro YouTube, pô. Tá bom. E para todo mundo que entrar na comunidade também no primeiro dia, a gente vai mandar um livro que é o livro que se chama Deuses para a Clarice, que foi escrito pelo Clóvis de Barros Filho, e é muito legal que conta toda essa parada, assim, de como surgiram os mitos e tal, e é muito legal porque é uma história que sobreviveu aí 5.000 anos, né, mais de 5.000 anos. Então, tudo que resiste ao teste do tempo, eu sempre acho muito interessante, especialmente se tratando de storytelling. Show de bola. Às vezes eu paro aqui e dou uma olhadinha aqui nos comentários aqui, que estão no outro computador. Bom, quantos leads eu devo fazer por dia? Isso depende de quanto você quer pôr de gente no seu lançamento. O meu lançamento, por exemplo, a gente começou a capturar as leads com mais ou menos uns 20 dias. Eu até preferia capturar um pouco antes, mas como a gente não tinha um volume tão grande de criativos, a gente começou com uma antecedência um pouco maior. Então, assim, eu investi nesse lançamento aproximadamente R$200 mil e eu capturei 23 mil leads. Em algum momento aqui eu vou mostrar os dados direitinho, mas basicamente assim, eu gostaria de vender pelo menos alguma coisa ali entre 200 e 300 tickets para nesse lançamento. Talvez 500, não sei. Mas assim, pelo menos para o lançamento rolar uns 300 tickets. E pensando numa taxa de conversão mais ou menos de 1,5%, um pouquinho menos, que é uma taxa normal no lançamento. O que você pode esperar? A cada 100 leads que você capturar, você vender para uma pessoa. Isso é normal. Claro que algumas vezes as pessoas fazem taxas muito maiores. Por exemplo, no meu último lançamento, eu vendi 984 leads numa lista de 12 mil pessoas. Nesse lançamento, a minha lista está maior,
e eu espero vender menos, mas é porque nesse lançamento eu vou abrir a comunidade só em modelo anual. Da outra vez o ticket era mais barato, mas era mensal. Agora eu só vou abrir anuidade, não vou abrir mais mensalidade. Porque eu acredito, eu tenho que ser coerente com a parada que eu acredito, que principalmente é esse lance do longo prazo. Então, como eu estou jogando tudo no longo prazo, eu também preciso que os meus alunos estejam dispostos a pagar esse preço aí de jogar o jogo do longo prazo. Bom, contei aqui um pouco como que é a minha taxa de conversão. Nesse caso desse lançamento que eu falei, a minha taxa de conversão beirou aí os 8%. Só que isso é muito raro. E também eu acredito que tenha tido uma taxa de conversão de 8% porque o ticket era muito mais barato. Então, num lançamento normal, assim, uma taxa de 1%, 1%, 1,5%, 2%, tá super ok. Algumas pessoas conseguem mais e outras menos, mas assim, como base, eu acho que 1%, 1,5% é uma taxa legal para você pensar. Bom, como que você faz para distribuir o seu conteúdo de forma assertiva? Primeiro, vamos falar sobre tráfego orgânico. Eu acredito que, com o que você aprendeu na aula nas aulas passadas da Odisseia, então eu fiz uma aula sobre como construir audiência, eu fiz uma aula sobre marketing de conteúdo, especialmente nessa aula sobre marketing de conteúdo, eu indico aonde você deve distribuir o seu conteúdo, com que frequência, o que eu acredito que seja a frequência ideal, o que eu acredito que seja a mídia ideal para você distribuir aquele tipo de conteúdo. Então, eu recomendo você assistir aquela aula, mas basicamente a maneira de você distribuir o seu conteúdo de forma assertiva é você produzir um conteúdo nativo para aquela plataforma. Então, assim, se você pegar um vídeo no YouTube de 1 hora e transcrever aquele vídeo e jogar num artigo, é uma coisa. Agora, se você pegar aquele texto e refazer esse texto em forma de artigo, num blog, ele vai performar melhor. Se você pegar um conteúdo do YouTube e usar no Instagram, beleza, vai performar de alguma maneira. Mas se você criar um conteúdo específico para o Instagram, vai performar melhor? Vai performar. A tendência é que ele performe melhor. Então, só que isso leva muito tempo e nem sempre as pessoas conseguem fazer conteúdo nativo para cada plataforma. Eu mesmo me reaproveito alguns conteúdos que eu faço no YouTube para tirar trechos ali e colocar no Instagram, mas eu tenho consciência que se eu fizesse conteúdo nativo para cada plataforma, a tendência da performance seria ainda maior. Bom, e como que o tráfego pago pode ajudar a distribuir seu conteúdo e espalhar a mensagem? O que foi isso? Tá tudo bem aí? Matias começou a roncar. Ah, não, Matias roncando não tá dando pra ouvir, não tá tudo certo. Bom, como que o tráfego pago pode ajudar a distribuir seu conteúdo e espalhar sua mensagem? Basicamente, essas empresas, as duas principais, que é o Facebook, que é dono do Instagram também e do WhatsApp, e o Google, que é dono do YouTube, são empresas de mídia. Então, você vai pagar um determinado valor, sei lá, vai ter um custo por milhares de pessoas para ele distribuir o seu conteúdo. E conforme você for estudando a fundo o tráfego pago, que nem é o intuito aqui, mas só para você saber que existe, e dependendo do tamanho que o seu negócio ficar, nossa, tem um dinossauro aqui, meu. Meu Deus, calma, Isa. Nossa. Meu, tinha tipo um dinossauro voando aqui. Era um inseto gigante. Ele tava voando aqui na minha luz. Ó, galera que tá no Instagram aqui, ó, vamos para o YouTube, porque lá tá bem melhor. Bom, como que o tráfego pago pode ajudar? Aí você paga um valor ali por milhares e tanto o Google quanto o Facebook, o Instagram, eles vão distribuir o seu conteúdo para mais pessoas. Porque a distribuição orgânica desses conteúdos tende a ser pequena. Apesar de que no YouTube, se você seguir ali algumas regras, você consegue ter uma distribuição orgânica bem considerável e fazer bastante dinheiro. Lá dentro do meu grupo avançado de negócios, acredito que as maiores fortunas que foram feitas lá dentro foram feitas dentro do YouTube. Inclusive, um dos caras que para mim faz melhor essa parada do YouTube é o Ítalo Ventura. Dentro da comunidade tem 2 aulas de 1 hora e pouco cada uma, onde ele detalha como que ele pulou o canal dele, assim, em 18 semanas para 300 mil, e depois que ele bateu 1,5 milhão de inscritos, se eu não me engano, 1 milhão, 1,5 milhão de inscritos, ele detalha todo o modelo de negócio e como que ele faz para fazer aquele canal rentabilizar o negócio dele. Essas 2 são 2 das melhores aulas da comunidade, a gente tem umas 100 mais ou menos, mas essas 2 aí eu considero praticamente
obrigatória para quem está nesse jogo de conteúdo e para quem quer surfar essa onda do YouTube, que ainda é muito, muito próspera. O meu canal, que nem é muito grande, tem 30 mil pessoas, mas eu já consigo fazer bastante dinheiro por lá, eu consigo capturar leads muito qualificados e ser bem remunerado, assim, dá um bom lucro no meu canal no YouTube. Bom, como eu expliquei, o tráfego pago é a gasolina. Você, para fazer isso, você tem que estar muito alinhado primeiro com o seu conteúdo, com aquela parada de ter a linha editorial muito clara. Inclusive, também tem uma aula lá na comunidade sobre linha editorial com a Isabelle Moreira, que todo mundo aqui, muita gente aqui no chat conhece. Mas, assim, a parada do conteúdo orgânico, da linha editorial, se você não tiver com ela muito alinhada, não adianta você distribuir conteúdo. Algumas vezes, inclusive até nos anúncios para os lançamentos, você tenta fazer um tipo de anúncio que às vezes dá muito clique, mas não está alinhado com a sua linha editorial. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu estou fazendo um lançamento agora com a Gratitude, a gente vai lançar pela 12ª vez, se não me engano, o curso do Gustavo Cerbasi, que é um cara que ensina sobre finanças pessoais. Inclusive, ele é um dos maiores do Brasil e tudo mais. Mas o Gustavo, ele fala principalmente sobre planejamento financeiro. O foco dele é planejamento, vida simples, é a riqueza da vida simples. Então, se eu fizer um anúncio, por exemplo, assim, quer ficar milionário rápido, a chance de eu conseguir muitos leads e muito barato é muito alta, porque essa é uma promessa muito tentadora. Mas isso não tem nada a ver com o conteúdo que o Gustavo faz. Então, a chance, se eu fizer isso, o lead que eu vou atrair não vai ser qualificado para comprar o produto que o Gustavo vende, porque ele não ensina a ficar milionário rápido. Aliás, eu acho que isso nem existe. Mas, enfim, não é o propósito dele, não é a promessa dele. Bom, uma maneira fácil de começar, um curso gratuito sobre como você fazer anúncios, é a central de ajuda do Facebook. Por quê? Porque o Facebook, ele quer que todo mundo saiba anunciar. Porque quanto mais você anunciar e mais resultado você tiver, mais anúncios você vai fazer. Todos os grandes gestores de tráfego que eu conheço estudaram muito ali a central de ajuda do Facebook. Então, se você eventualmente não tiver como entrar num curso de tráfego pago, achar que o que você está vendo não é o suficiente, eu recomendo você dar uma boa fuçada ali na central de ajuda do Facebook. Agora, um outro tema que todo mundo deve ouvir aí muito no mercado é a brasileirada que a galera deu no ROI, que é o ROI, que todo mundo fala, né? ROI é Return on Investment. E ROI, que a galera fala, é isso, é quanto que retornou do investimento que você fez. Claro que, assim, tecnicamente, essa parada do ROI deveria ser assim, do tipo, quanto que você gastou, não só no tráfego, quanto você gastou na empresa, na equipe, para produzir aquele conteúdo, o tempo das pessoas e tal. Isso aí que você calcularia o ROI. Mas no nosso mercado, a galera assim, o jeito que a galera fala sobre isso é do tipo assim, então eu estou investindo 200 mil reais nesse lançamento. Se voltar 400 mil, vamos falar assim, então deu ROI 2. Voltou 2 vezes o dinheiro que você investiu, deu ROI 3, se voltar 3 vezes, se voltar 600 mil. Então, é assim mais ou menos que a galera fala sobre isso no mercado. Eu tenho vários alunos, vários, que conseguem ter um retorno bem alto sobre o investimento que eles fazem. Por exemplo, 2 histórias que eu gosto muito. Uma é da Camille, que é minha mentorada lá na Negrative, que faz topos de bolo, tipo enfeites de topos de bolo. Ela investiu 5 mil, se eu não me engano, ela voltou 130 mil no lançamento dela. Então, ela teve um ROI de, sei lá, 20 e tantas vezes, 26 vezes, se eu não me engano. E uma outra pessoa que eu queria citar de exemplo é a Marciele, bom, quem não viu a história da Marciele, a história dela, ela entrou ao vivo aqui comigo na aula 1. Eu recomendo muito, assim, ela é uma injeção de ânimo para todo mundo, porque às vezes as pessoas ficam falando para mim assim, Rodrigo, mas você já começou muito de cima, porque você teve investidor, você lançou grandes especialistas, então para você é fácil, não sei o quê. Eu concordo que, claro, é muito mais fácil quando você consegue isso, mas eu consegui isso porque eu tive a minha história antes, ali, 10 anos quase empreendendo, antes de fazer isso. Mas quem não tem, às vezes, uma condição, por exemplo, a Marciele, ela contou a história dela, ela estava no Bolsa Família. Então, eu acho que tem pouca gente aqui que está aqui vendo essa aula, ou que vai assistir depois, que está nessa situação de estar no Bolsa Família, né? E ela conseguiu sair do Bolsa Família para fazer 100 mil reais em um dia. E ela me contou que e esse lançamento dos 100 mil reais em um dia, acho que deve ter sido o 5º lançamento dela, se não me engano, 4º ou 5º.
Ela contou a história lá. E quando eu estava falando com ela ali por mensagem, ela me contou que ela investiu 22 mil. Então, ela investiu 22 mil e voltou 100, que tá ótimo também. Às vezes tem uma história como essa da Camille, que ela é a exceção da exceção, investir 5 mil e voltar 130 mil. Então, mas eu acho que é bem inspirador isso, você pensar que mesmo você começando do zero, o primeiro lançamento dela não voltou 100 mil, voltou acho que 12 mil o primeiro. E às vezes eu tenho alguns alunos que investiram no primeiro e voltou 2 mil, voltou 3 mil, voltou 1.000. Enfim, a parada é você começar e continuar fazendo sempre. Alguém aqui falou, o Iago falou, ROI é diferente de ROAS. É, total diferente. Mas acho que é muito complexo, então por isso que eu só falei como que a galera do mercado fala aqui. Bom, eu vou contar aqui como está sendo o tráfego do meu lançamento aqui, abrindo diretamente aqui, sem nada. Ó, eu falei para vocês que eu investi mais ou menos 200 mil. A gente gastou 15 mil reais em distribuição. No meu outro lançamento, eu cheguei a investir 30% em distribuição. Eu acredito que hoje o número ideal aí fica entre 15% a 20%. Eu acredito que a gente poderia ter investido um pouquinho mais em distribuição. Mas lá o meu time de tráfego achou melhor fazer diferente, tudo certo, eu confio neles também. Aí a gente investiu 75%. Nossa. Mas tá tudo bem, relax. É um besouro, sei lá, né? Meu, hoje tem muitos insetos aqui. Coisas de morar na roça. Então, a gente investiu 150 mil em captação, que foi mais ou menos 75% do investimento, e a gente vai gastar mais ou menos 30 mil de remarketing, que são aqueles anúncios do tipo assim, tô ao vivo, a aula vai começar, abrir as inscrições. Esse ainda está em andamento, mas a gente está estimando que a gente vai gastar uns 30 mil. Então, quando você for pensar em tráfego para lançamento, você pensa nessas 3 etapas: a etapa da distribuição, a etapa da captação e a etapa do remarketing. Então, distribuição é você mostrar o seu conteúdo para as pessoas. Então, você mostrar o seu conteúdo gratuito. Captação é quando você pede o e-mail das pessoas, ou quando você pede o WhatsApp da pessoa, ou quando você pede o Telegram da pessoa. Essa é a segunda fase, que geralmente a gente vai mais dinheiro. E remarketing é o que o pessoal chama de marketing de perseguição. Que você, sei lá, você entra no UOL, por exemplo, aí tem uma foto minha lá, galera, abriu as inscrições da comunidade Estratégias Digitais. Então, é um tipo diferente aí são 3 etapas diferentes do funil. E outra parada, você não precisa ter uma grande base de seguidores para fazer um lançamento de sucesso. O mais importante é o quanto dessa audiência é fidelizada a você. Mas eu acho que até melhor do que a palavra fidelizada seria a ascensão que você tem sobre a audiência. Por exemplo, eu trabalho com o Gustavo Cerbasi e ele é patrocinado pela Audi. Peraí, deixa eu tomar essa aguinha aqui. Bom, a Audi é uma marca de carros, assim, uma marca de carros premium, assim, uma marca acho que é alemã, de carros, assim, top de linha e tal. E aí ele é um dos embaixadores da marca. Tem um outro cara que é um embaixador da Audi, dos carros lá parecidos com o do Gustavo. O cara tem um Instagram com 17 mil pessoas. Só que o cara, ele tem uma ascensão muito grande sobre essa audiência. Eu não sei se são 17 mil ou 10 mil, não sei. É pequena, assim, a audiência do cara. E eu sei que toda semana ele manda um lead para a Audi, um contato, de um cara que faz uma compra de um carro de 500 mil reais. Então, quanto vale a audiência dele, né? O cara é capaz de gerar vamos supor que ele consiga fazer isso toda semana, então ele consegue gerar um faturamento de 24 milhões por ano, só com uma plataforma pequena, com uma audiência pequena, mas porque ele tem uma grande ascensão naquelas pessoas. E você vai ter uma grande ascensão sobre as pessoas se você criar conteúdo para elas que ajude as pessoas a resolver as questões delas, se você se mostrar uma pessoa confiável. Então, quando você falar que você fazer uma coisa, você demonstrar que você vive aquilo que você prega, aquela parada que o Jerônimo fala, o meu sócio, viva aquilo sobre o que você quer falar, e não fale sobre aquilo que você quer viver. Então, essa parada de ser autêntico, da verdade vende, eu acredito que conta muito, assim, sabe? Bom, agora eu vou falar de qual tipo de conteúdo você distribui para um público frio e qual tipo você distribui para um público quente. Esses dias eu falei de comunicação fria e quente, e aqui é o conceito
é um pouquinho diferente. Público frio. Quem é o público frio? Público que não te conhece, pessoas que nunca me viram na vida. Então, que tipo de conteúdo eu vou distribuir para essas pessoas? Eu vou distribuir um conteúdo que, se a pessoa clicar, ela certamente está no meu público-alvo. Então, eu não vou distribuir um conteúdo muito longo nem muito complexo para um público frio. Eu vou distribuir um conteúdo, geralmente, de mais fácil absorção, do tipo... Eu colocaria assim: você quer criar audiência e fazer dinheiro na internet? Se a pessoa clicar, ela assistir esse vídeo, ela provavelmente é um lead qualificado. Eu dei um exemplo esses dias aqui até, da minha mentorada, da Sabrina, que ela tem um curso sobre, que ela ensina as pessoas a passar na faculdade de medicina. Então, ela cria anúncios assim para o público frio. Eu não passei em medicina, tentei passar em medicina há 5 anos, até que, se alguma pessoa clicar nesse conteúdo, ela, com certeza, é um cliente em potencial para ela. Então, assim, para o público que está consumindo, esse público, por exemplo, ele passa, a pessoa que assistiu esse conteúdo e tal, ele passa a ser um público mais quente. Então é um aquecimento do público. E depois, para o público mais quente, que conteúdo você distribui? Aí você tende a distribuir conteúdos mais longos, mas que vão fazer a pessoa aumentar o nível de consciência dela sobre o produto. Qual que é o processo de venda? O processo de venda é você aumentar o nível de consciência daquela pessoa e diminuir o nível da objeção. Então, tudo que você faz no seu conteúdo e tal, você tem que estar fazendo as duas coisas: aumentar o nível de consciência da pessoa sobre o seu produto, seu serviço, o quanto que o que você faz pode fazer diferença na vida dela, e acabar com as objeções. E tem 3 objeções universais, que é: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, que as pessoas pensam que essas 2 objeções são as mais importantes, mas, na minha opinião, a mais importante é a pessoa pensar que ela não vai conseguir. Então, às vezes tem alguém aqui que está assistindo essa aula, ou assistiu alguma aula minha, e pensa: nossa, mas o Rodrigo conseguiu isso porque X, porque Y, porque não sei o quê. Mas e eu? Será que eu vou conseguir? Então, parte do meu trabalho aqui é quebrar essas objeções e mostrar que você pode conseguir. Então, quando eu vi esse exemplo da Marciele, eu achei muito legal mostrar, porque ela saiu do Bolsa Família, então, assim, ela não tinha nenhum recurso financeiro, estava no Bolsa Família. E ela não tinha nenhum conhecimento também. Ela tinha 0 de conhecimento, e ela não tinha nem, assim, nem um bom celular, nem um bom computador, nem nada. Ela estava numa situação bem precária, e mesmo assim ela conseguiu. Então, quando eu mostro essa situação para você, eu estou quebrando a sua objeção de você pensar assim: nossa, mas isso é muito difícil, é muito complexo, eu tenho que ter uma educação, sei lá, uma formação em marketing, não sei, alguma coisa assim. E aí você vê algumas pessoas que conseguiram, e isso tangibiliza para você. Uma pessoa como a Marciele tangibiliza que é possível para você também. Bom, no meu caso, aquela parada que eu falei para vocês de você criar um nicho único. Então, dentro do marketing digital, que tem vários players, eu me diferencio trazendo elementos do estoicismo e elementos do minimalismo. Principalmente de estoicismo, assim, minimalismo é uma coisa que eu nem falo mais tanto hoje em dia, mas na minha boca de funil, basicamente eu coloco, assim, só conteúdo sobre o marketing digital para a pessoa que já está buscando aquela parada ali de alguma maneira, sabe? Então, eu uso o conteúdo de marketing digital para quem já está, de alguma maneira, buscando. Eu não vou buscar o público tão longe assim, porque eu não invisto tanto dinheiro em tráfego. Então, minha tendência é procurar trazer pessoas que tenham algum nível de consciência mínimo sobre o assunto para isso. Então, meus conteúdos são: o que é copy? Uma pessoa que está procurando o que é copy, ela já está mais ou menos no game ali, sabe? Ou o que é tráfego pago, ou o que é isso, o que é aquilo. Então, eu procuro conteúdos mais assim. Eu não vou mostrar um conteúdo assim: você sabia que é possível ganhar dinheiro na internet até com frutas? Por exemplo, o Érico faz conteúdos assim, porque ele tá escalando tanto o negócio dele, que ele precisa buscar as pessoas muito longe. Eu não estou buscando a galera tão longe assim. No meu meio de funil, eu trago um conteúdo mais aprofundado, geralmente não concatenado, que são os meus podcasts, as entrevistas, as aulas, as lives e tal. E agora assim, no meu meio de funil de 2º grau, que seria isso aqui no lançamento, aí eu trago um conteúdo concatenado, ou seja, ele tem uma sequência lógica ali que vai gerar mais valor ainda do que o meu conteúdo do dia a dia, e depois eu vou jogar a pessoa para o fundo de funil,
que é onde eu faço uma venda, eventualmente. Então, agora eu vou fazer, segunda-feira, a venda da comunidade de estratégias digitais. Qual que é o melhor momento para fazer uma oferta para o seu público? Bom, se você estiver falando em termos de lançamento, eu acredito que um lançamento a cada 2 meses é o ideal, porque você consegue ter alguma escassez, porque você não está toda hora vendendo, e você também consegue criar uma janela onde você só gera valor, e você consegue ter um número razoável de momentos de compra. Porque às vezes a pessoa, alguém que está assistindo aqui, está adorando isso, acha que é o próximo passo dela, mas às vezes a pessoa, por algum motivo, ela não pode investir nisso, isso não é a prioridade dela, X. Ou ela não se convence, não faz disso uma prioridade para ela naquele momento, mas às vezes daqui a 2 meses vai ser o momento para ela. Então, eu acredito que a cada 2 meses é um prazo bom. Agora, só assim, mas se eu nunca lancei nada na minha vida? Se você nunca lançou, se você nunca fez uma oferta, eu acredito que 45 dias produzindo conteúdo é suficiente para fazer um lançamento. Agora, se você quer, por exemplo, se você tem um serviço do tipo, sei lá, um arquiteto, uma terapeuta, ou você faz doce na sua casa, qualquer coisa desse tipo, qualquer oferta de serviço, se você tem isso na mão, eu buscaria, com aquilo que eu ensinei nas outras aulas, gerar conversas com o público, e nisso que você está gerando essas conversas, você fazer uma oferta. Por exemplo, as minhas primeiras mentorias todas, eu vendi ou por telefone, ligando para alguém que eu conhecia, ou ali no direct. Então, eu gerava a conversa, ajudava a pessoa, criava um relacionamento ali, uma relação de confiança, então eu fazia uma oferta, e eu fiz bastante dinheiro, assim, só vendendo pelo direct do Instagram. Bom, recapitulando a parada das plataformas, eu não tinha deixado claro quais eram, eu acho que você tem que estar nessas plataformas todas. No Facebook, no Instagram, no YouTube, no Telegram, ter lista de e-mail e ter blog. Isso não é fácil de fazer, principalmente se o canto está fazendo sozinho, sem uma estrutura. Então, se você estiver bem no comecinho, assim, fazendo sozinho, eu recomendo você priorizar pelo menos o Instagram e o YouTube. E criar alguma lista de contatos, que pode ser um Telegram ou uma lista de e-mails, mas pelo menos de alguma maneira você conseguir ter os contatos das pessoas que estão eventualmente interessadas no seu produto ou no seu serviço. Deixa eu dar uma aguinha aqui. E deixa eu ver aqui uns comentários. Deixa eu ver aqui, as meninas do suporte mandaram aqui para mim uma pergunta. Ó, a Pamela perguntou como que chega nesse percentual de 1,5%. É uma taxa média do mercado, que é o que é considerado, dentro do nosso mercado, uma taxa razoável. Ó, José Luiz falou, Rodrigo, eu tenho postado mais, mas tenho visto que meu engajamento está sendo diluído no volume das minhas postagens. Isso chega a ser um problema mesmo, o percentual de engajamento esteja aumentando? Eu acho que, assim, é melhor que você coloque 2 fotos, tipo, uma por dia, e cada uma tenha 700 likes ou 70 likes, do que você postar uma e ter 100. Geralmente, volume de conteúdo só ajuda. Quanto mais conteúdo você fizer, isso só tende a te ajudar. Conteúdo bom nunca é demais. É aquela parada, não existe filme longo, existe filme chato. Você pensar a trilogia do Poderoso Chefão tem 9 horas. É chato, porque tem 9 horas. Né? Não é um dos filmes mais reconhecidos de todos os tempos. Então, não existe conteúdo longo, só existe conteúdo chato. Para você colocar velocidade na sua distribuição de conteúdo, você tem que seguir essas 2 coisas. Primeiro, multiplataformas, e depois tráfego pago. Dependendo do tamanho do jogo que você vai jogar, não dá para jogar sem tráfego pago. Esse volume que eu estou falando para vocês de lançamento e tal, é praticamente impossível você fazer sem tráfego pago. Existem algumas exceções de pessoas que conseguem fazer isso, mas é a exceção da exceção da exceção. Então, eu busco ensinar uma coisa que seja mais acessível a um número maior de pessoas. Uma vez eu estava falando com o JB Rezende, João Pedro Rezende, que é o CEO da Hotmart, fundador da Hotmart. Eu estava conversando sobre os valores da empresa dele e tal, e ele falou que um dos investidores dele, que era um investidor internacional, trouxe esse conceito para ele, que é speed, 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 que é velocidade, velocidade, velocidade. Até o
O do Facebook era, né, uma parada assim, a gente faz as coisas rápido e quebramos as coisas. E algumas coisas quebram no meio do caminho, tal, alguma parada assim. Então, nesse mundo digital, a velocidade importa muito. Então, você fazer uma oferta rápida importa muito, você criar o seu conteúdo rápido importa muito. Eu recomendo você não ficar esperando aquele momento ideal, sabe? Você tem um celular na mão, e uns livros ali para você apoiar, pronto, você já pode começar a criar seu conteúdo. Mesmo que você esteja muito no início, documentando a sua jornada de aprendizado, é possível você gerar valor para as pessoas com um custo muito baixo. Seria só você gravar o seu vídeo aí, o seu conteúdo no YouTube, no seu celular. Então, é isso, assim, ó, prioriza a parada da velocidade. Bom, venda é um relacionamento, conversa com a sua audiência, e isso que eu falei do poder do 1 a 1. Quanto mais você... Por isso que eu disse aquela parada da caixinha de pergunta. A caixinha de pergunta, ela gera uma possibilidade da pessoa conversar diretamente com você. Que é diferente de você postar do Instagram, que é diferente de você postar uma coisa no seu feed, e a pessoa, eventualmente, não vai fazer um comentário ali, mas ela não está começando uma conversa com você. Até é uma conversa, mas assim, não é uma conversa que ela vai aprofundar aquele assunto, a ponto que você possa oferecer uma solução para ela, e no final conseguir fazer uma venda. Para você pensar nisso, quando você está tendo essas conversas com a pessoa, você sempre se pergunta assim, qual o seu posicionamento dentro do seu negócio? Esses dias eu até fiz assim uma enquete lá no meu Instagram, eu perguntei pra galera, como vocês viam a minha marca? E aí, de acordo com o que as pessoas falavam, eu percebia se a minha comunicação estava sendo feita de uma maneira eficiente ou não. Porque, supondo que você seja, sei lá, um psicanalista, uma psicanalista, e você está conversando com a pessoa, se a pessoa não enxergar em você uma autoridade nesse assunto, se ela não entender que você é capaz de resolver aquele problema que ela está passando, ela não vai avançar, provavelmente. Então, nessa conversa também você consegue entender como que a pessoa enxerga você, fazendo algumas perguntas mais abertas, assim, tipo, por que que ela fez essa pergunta? Como que ela chegou até você? O que que ela gostou no seu conteúdo? Algumas perguntas ajudam a entender como a pessoa está enxergando você. E o que te diferencia das outras pessoas que estão no mesmo mercado que você, para que a sua distribuição de conteúdo seja única? Então, eu acho que você tem que avaliar bem, assim, os seus concorrentes, a galera que está fazendo a mesma coisa que você. No meu caso, eu nem enxergo muito essas pessoas como concorrentes. Eu vejo mais como parceiras de jornada, como meu amigo Jerônimo disse. Eu estou sempre divulgando no meu conteúdo pessoas que fazem a mesma coisa que eu, que vendem a mesma coisa que eu, e eu também estou sempre aprendendo com elas. Então, eu aprendi muito com pessoas que são minhas alunas, meus mentorados, meus mentorados. Eu já aprendi, por exemplo, fazer lançamentos temáticos. A primeira vez que eu ouvi isso foi o Marcos Dutra. E eu estou aqui experimentando um ensinamento que eu tive com ele. Já aprendi muita coisa com a Ana Paula Percy, já aprendi muita coisa com a Liz Valls, já aprendi muita coisa com muita gente ali que está no meu grupo e faz a mesma coisa que eu, com o Ladeirinha, com o Leandro Aguiari. Enfim, eu acho que... Só que eu penso assim, tá, essas pessoas fazem isso, e isso elas fazem legal. E o que eu vou fazer que vai me diferenciar dessas pessoas na minha distribuição de conteúdo? Então, como vai ser meu conteúdo do YouTube? Como vai ser meu conteúdo do Instagram? Como vai ser o meu canal no Telegram? Como vai ser o meu blog? Como vai ser o conteúdo que eu mando para a galera que está na minha lista de e-mails? Enfim, acho que você tem que pensar nessa parada. Bom, aqui eu vou te dar o desafio do dia. O desafio de hoje é você ampliar a presença em plataformas digitais. Então, você pega essa lista que eu passei, vê em quais você está presente e pensa pelo menos assim, tá, eu quero pelo menos uma a mais. Pelo menos produzir conteúdo em uma plataforma a mais. Se você não produz em nenhuma, comece a produzir pelo menos em uma, tá bom? Se você, por acaso, não estiver sabendo como ainda, apesar do que você apegou aqui nas aulas, segunda-feira você vai ter a chance de entrar na comunidade Estratégias Digitais, e lá tem várias e várias aulas que vão te dar o beabá de como você fazer isso de uma maneira eficiente. Como essas duas aulas, por exemplo, que eu te contei do Ítalo sobre o YouTube, que são de ouro. E o seu segundo desafio é criar uma lista. Você precisa criar uma lista de clientes em potencial. Então, uma lista de Telegram, procura lá como você faz um grupo Telegram, uma lista de WhatsApp, coletar e-mails de clientes em potencial. Tudo isso pode fazer muita diferença na hora que você quiser fazer uma oferta, na hora que você quiser fazer uma venda, na hora que você quiser fazer dinheiro.
Então, por exemplo, se eu quiser fazer dinheiro hoje, eu precisar falar assim, nossa, eu preciso fazer dinheiro hoje. Eu posso mandar um e-mail para minha lista e fazer uma oferta. Eu vou fazer algum dinheiro, um dinheiro considerável, se eu fizer isso. Então, isso é muito legal. E também, às vezes, as pessoas desvalorizam a parada do e-mail, porque muita gente não abre mais e-mail como antes. Mas, assim, você pode ver que tudo que é importante ainda chega para você por e-mail. Documentos chegam para você por e-mail. O seu banco, se ele quiser se comunicar com você, vai chegar por e-mail. Passagem aérea. Se você for comprar uma passagem aérea, sei lá, a TAM não vai te cutucar no Facebook. Ela vai te mandar um e-mail. Então, o e-mail é uma parada que as pessoas desprezam, mas, assim, está sobrevivendo aí ao teste do tempo, já deve ter os seus 50, 70 anos, e está aí até hoje. Bom, vou falar aqui das próximas aulas. A aula de amanhã é uma das aulas que eu mais gosto, assim, é sobre copywriting, storytelling. Eu recomendo muito, muito vocês estarem aqui, porque é o coração do negócio, é você saber como trabalhar o arco narrativo, você saber como contar uma história e você usar elementos de copywriting para levar a pessoa a tomar uma ação. Bom, e para participar do sorteio de amanhã, desse livro aqui, ó, Ferramentas de Titãs, marca 2 amigos no post que está lá no Instagram, comenta algum aprendizado que você teve nessa aula, curte, e também faz, se você quiser participar do concurso, dos stories, da cobertura nos stories, também faz uma cobertura aí da aula de hoje. Não se esqueça de ativar o lembrete da aula de amanhã. E é isso, tamo junto. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Qual a proporção dos conteúdos boca, meio e fundo de funil? Muito legal. A proporção, eu acho que, assim, varia da sua estratégia. Então, por exemplo, o Ítalo Ventura, ele tem um produto que é voltado para a autoestima da mulher e, basicamente, as mulheres que seguem ele e tal, elas querem conseguir um namorado, elas querem essa parada de sedução. Então, ele faz conteúdos muito boca de funil, muito clickbaits, do tipo assim, como parecer mais gostosa, sei lá, como fazer com que ele responda suas mensagens rápido, não sei. Então, é um conteúdo muito boca de funil. O que acontece? Esse tipo de conteúdo, muita gente pode clicar, mas não necessariamente esse público é qualificado. Então, o que ele fez? Ele fez uma grande boca de funil, o canal dele tem milhões de inscritos, e aí ele criou um outro canal no YouTube que ele faz um conteúdo mais meio de funil, mais aprofundado, porque aí ele traz mais elementos da sedução, um nível mais denso, mais profundo, e essas pessoas estão mais aptas a comprarem um produto dele. Mas, assim, resumindo, eu não tenho uma fórmula de bolo. Varia de cada estratégia. Tem estratégias diferentes que funcionam para marcas diferentes. Mas eu recomendo que por exemplo, no meu caso, eu gosto mais de produzir conteúdos de meio de funil. Eu consigo gerar muito mais valor fazendo um conteúdo de meio de funil, porque como eu não tenho essas coisas assim que são mais fáceis de digerir, por exemplo, eu não sou engraçado, eu não consigo colocar muito entretenimento naquilo, então eu prefiro dar aula, eu consigo gerar mais valor para as pessoas dando aula, então eu prefiro fazer conteúdos mais longos, ou batendo papo ali com pessoas que estão jogando esse mesmo jogo, eu acho que eu consigo gerar mais valor. Mas tem que olhar para a sua marca, por isso que você precisa saber ser uma estrategista digital. Todo mundo que está jogando esse jogo hoje em dia, né, eu vi a Carol Cantelli uma vez falando isso, achei engraçado. Ou você tá ponto .com ou você tá ponto fora. Então, se você não souber criar uma estratégia digital para sua própria marca, através de você entender tudo que existe e você saber dosar ali para o seu negócio, você tá fora do jogo. Por isso que eu não acredito muito em fórmulas e tal. Eu acredito mais em você saber os elementos e saber como você aplica cada elemento de acordo com a sua situação, com a fase que você está vivendo o seu negócio. Tá bom, galera? É isso. Até amanhã. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Amanhã é copy e storytelling.